Eu tinha apenas 8 anos quando aquele dia mudou completamente a minha vida. Era um domingo de céu azul intenso, daqueles que parecem pintados à mão. Meus pais decidiram me levar a um parque de diversões que havia chegado à cidade, e eu estava radiante. O cheiro de pipoca doce misturado com doce colorido, as músicas animadas ecoando e as luzes piscando faziam tudo parecer mágico. Eu me sentia dentro de um sonho feliz. Eu corria de mãos dadas com meu pai. Enquanto minha mãe ria atrás de nós, cada brinquedo parecia mais incrível que o outro. Quando vi a montanha-russa, meu coração disparou de empolgação. Eu sempre tive medo, mas naquele dia queria provar que era corajosa. Meus pais hesitaram, mas depois de muita insistência, permitiram. Eu me sentei no carrinho com as pernas tremendo levemente, mas com um sorriso enorme no rosto. O carrinho começou a subir devagar, fazendo aquele barulho metálico repetitivo que ecoava nos trilhos. Lá do alto, eu conseguia ver o parque inteiro, as pessoas pequenas lá embaixo, os balões coloridos balançando ao vento. Senti uma mistura de medo e alegria. Quando estávamos quase no ponto mais alto, houve um tranco inesperado, um som estranho, diferente do normal. Depois disso, tudo ficou confuso. Eu lembro de gritos. Lembro do meu corpo sendo lançado com força contra o assento. Depois, uma sensação intensa no peito, como se o ar tivesse sido arrancado de mim, e então, silêncio. Um silêncio absoluto, profundo, que parecia envolver tudo ao meu redor. Não havia dor naquele momento. Apenas uma quietude que não combinava com o caos que segundos antes tomava conta do parque. Quando percebi, eu não estava mais sentada no carrinho. Eu estava acima, flutuando suavemente, observando a cena de um ponto elevado. Via pessoas correndo, funcionários tentando ajudar, minha mãe desesperada gritando meu nome. Eu via meu pai ajoelhado ao meu lado, segurando minha mão, mas eu não sentia medo. Não sentia sofrimento. Havia uma leveza indescritível envolvendo todo o meu ser. Enquanto eu observava tudo lá de cima, comecei a perceber que o cenário ao redor ficava cada vez mais distante, como se estivesse sendo suavemente dissolvido. O barulho das pessoas foi diminuindo até desaparecer completamente. No lugar do caos surgiu uma claridade suave, como uma névoa luminosa que me envolvia com delicadeza. Eu não estava sendo puxada com força. Era como se estivesse sendo convidada a me aproximar. Essa luz não machucava os olhos. Pelo contrário, transmitia uma sensação de aconchego profundo, como se fosse feita de amor. Quanto mais eu me aproximava, mais leve me sentia. Não havia preocupação com meus pais, nem medo do que estava acontecendo. Havia apenas uma tranquilidade que eu nunca havia experimentado antes. Era uma paz tão intensa que parecia maior do que qualquer emoção humana. De dentro daquela luminosidade, comecei a sentir presenças. Não via rostos definidos, mas percebia formas sutis, energias que se moviam com suavidade. Era como se fossem seres feitos de luz. Um deles se destacou, aproximando-se mais de mim. Não falou com palavras, mas transmitiu uma mensagem clara dentro do meu coração. Era uma comunicação silenciosa, feita apenas de entendimento. Naquele momento, senti algo semelhante a um abraço invisível. Era como se todos os medos que uma criança pudesse ter simplesmente desaparecessem. Eu me sentia completamente segura. Ao mesmo tempo, pequenas imagens da minha vida começaram a surgir ao meu redor. Eu me via brincando na escola, rindo com meus pais, abraçando minha avó. Cada cena vinha carregada de um sentimento profundo de amor. Não era um julgamento, não havia cobrança. Era apenas uma revisão cheia de significado. Eu entendia, mesmo sendo criança, que cada gesto de carinho tinha importância. Cada palavra gentil tinha valor. E, de forma surpreendente, eu também sentia o que as outras pessoas haviam sentido nos momentos em que eu as abraçava ou sorria para elas.
Era como perceber o impacto invisível das pequenas ações. Em meio àquela luz acolhedora, comecei a sentir algo diferente. Era como se uma parte de mim estivesse sendo puxada de volta. Não era dor, nem medo, era saudade. Saudade de algo que ainda estava acontecendo no mundo físico. De repente, senti com muita clareza a aflição da minha mãe. Não vi seu rosto naquele instante, mas senti seu desespero, seu amor, seu pedido silencioso para que eu voltasse. A presença de luz ao meu lado parecia perceber esse sentimento. Mais uma vez, sem palavras, uma mensagem clara se formou dentro de mim. Eu entendi que tinha uma escolha. Não como um peso, mas como um respeito profundo pela minha vontade. Eu poderia continuar naquela paz infinita ou voltar. Mesmo sendo criança, compreendi que ainda havia coisas importantes esperando por mim. Quando essa decisão se formou dentro do meu coração, senti um movimento rápido, como se estivesse sendo envolvida por um vento suave. A luz começou a se afastar, não com tristeza, mas com serenidade. Era como um até logo, cheio de amor. Aos poucos, aquela sensação de leveza foi dando lugar a algo mais denso, mais pesado, diferente de tudo que eu havia sentido antes. Comecei a ouvir sons distantes, confusos. Vozes falando alto, alguém chamando meu nome repetidas vezes. Senti frio, depois um peso enorme no corpo, como se eu estivesse presa dentro dele novamente. Abri os olhos com dificuldade e vi rostos borrados, lágrimas, mãos me tocando com cuidado. O parque estava ali outra vez, barulhento e agitado, mas eu me sentia estranhamente calma. Meus pais estavam desesperados, mas quando perceberam que eu tinha acordado, o alívio tomou conta de tudo. Eu tentei falar, mas minha voz não saía direito. Mesmo assim, dentro de mim havia uma certeza silenciosa. Algo muito importante tinha acontecido. Eu não sabia explicar, mas sentia que tinha tocado algo sagrado, algo que nunca mais iria sair da minha memória. Os sons foram ficando mais claros. Vous agite, alguém chamando meu nome repetidamente, passos correndo ao redor. De repente, senti algo diferente da leveza que havia experimentado. Meu corpo parecia pesado, como se eu estivesse vestindo algo muito apertado. A respiração voltou de forma lenta e difícil. Então, com esforço, abri os olhos e vi o céu acima de mim. Meu pai segurava minha mão com tanta força que seus dedos tremiam. Minha mãe chorava ao meu lado, repetindo que eu estava ali, que eu tinha voltado. Havia pessoas ao redor, funcionários do parque organizando espaço, paramédicos verificando meus sinais. Eu estava deitada no chão, mas dentro de mim ainda existia aquela lembrança da luz, tão real quanto tudo que eu via. Nos dias que se seguiram, mesmo sendo criança, eu sabia que algo tinha mudado. Eu não tinha medo de dormir sozinha. Não tinha pavor do escuro. Pelo contrário, senti uma confiança tranquila, como se nunca estivesse realmente sozinha. Eu tentava explicar aos meus pais sobre a luz e as presenças. E falava com a simplicidade de quem descreve algo que realmente viu. Com o passar dos anos, a memória não desapareceu. Cresci carregando aquela experiência como um segredo sagrado. Não foi um trauma, mas um despertar. Eu me tornei mais sensível às emoções das pessoas, mais atenta ao valor dos pequenos gestos. Era como se aquela breve passagem por aquele lugar de paz tivesse deixado uma marca permanente na minha alma. Hoje, adulta, ainda lembro daquele domingo no parque não como o dia de um acidente, mas como o dia em que toquei algo maior do que o mundo físico. A luz que encontrei não era assustadora, era amorosa. E desde então, eu sei que a vida é preciosa, que cada instante importa e que, mesmo nos momentos mais inesperados, existe uma presença silenciosa cuidando de nós.